Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler os capítulos 15 e 16 de Jó e vamos ler o último capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ajuda nessa nova semana de leituras, nos abençoa em cada leitura que vamos fazer, que a Tua palavra nos traga crescimento espiritual, possamos entendê-la, aplicá-la em nossa vida. Nos ajuda em tudo isso, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, capítulo 5 começa aqui, 15, começa aqui o segundo diálogo de Jó, né, com seus amigos, segunda rodada de diálogos. Segunda fala de Elifaz, capítulo 15. A sua própria boca o condena. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a ele devida, pois o que você fala se inspira em sua iniquidade e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você, porque você se deixa levar pelo seu coração, porque os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor, e porque deixa que tais palavras saiam da sua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escute o que eu vou explicar. Vou contar-lhe o que eu vi. O que os sábios anunciaram sem ocultar nada, tendo-o recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: Onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram, prevalecem contra ele como o rei preparado para a batalha. Porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo escapará, perdão, não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebanhos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor, porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá
as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos. Então, foi aí a palavra de Elifaz, aparentemente palavras muito sábias, muito corretas, né? Teologicamente falando aqui, é difícil ver algum erro, né, na fala dele, mas ele continua a duvidar de Jó em relação à sua integridade, né? Quando Deus declara desde o início a integridade de Jó, e ele duvida da integridade de Jó, né? Então, vemos aqui a resposta de Jó no capítulo 16. A resposta dele vai ser o capítulo 16 e 17. A gente vai ler só o 16 agora. Então Jó respondeu: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras, e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Deus me esmagou, ele vai dizer. Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira, me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam. Todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivi em paz, porém ele me esmagou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados. Atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes. Arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Então ele continua defendendo a integridade, né? Não há violência nas minhas mãos e é pura a minha oração. Então, da perspectiva dos amigos de Jó, Jó está sofrendo o que está sofrendo por suas transgressões e iniquidades. Da perspectiva de Jó, ele é justo, ele é íntegro e ele está sofrendo nas mãos de Deus por uma razão que ele não sabe. Versículo 18. A terra não cubra o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. E aí ele vai continuar a resposta dele no capítulo 17, que a gente vai ler depois. Agora a gente vai para Colossenses, capítulo 4. Esse é o último capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Se você leu comigo até aqui, não deixe de registrar aí nos comentários. Eu li Colossenses em 2023, tá bom? Vamos lá.
Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Lembrando que ele vem falando aqui, né, das diversos grupos de pessoas, né? Ele fala aqui das esposas, dos maridos, dos filhos, dos pais, dos servos. E aqui nesse versículo 1 do capítulo 4 ele fala dos senhores, aqueles que têm autoridade, devem tratar os servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês têm Senhor no céu. E aqui os conselhos finais. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos cubra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Então ele pede que os irmãos orem para que ele tenha mais oportunidades de pregar a palavra. Versículo 5. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então, agora, nesse conselho, a sabedoria e o uso da palavra de maneira adequada com os de fora, para que a gente seja agradável, a gente possa atrair as pessoas e não afastar mais as pessoas, né? Versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, lembrando, né, Paulo está preso aqui ao escrever essas cartas de Filipenses, Efésios, Colossenses, ele está preso em todas elas. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Olha aqui, o nome do homem aqui é Jesus. E ele é conhecido por justo. Provavelmente chamavam ele de justo para não chamá-lo pelo nome daquele que é o nosso Salvador, né? Então chamavam ele de justo. E antes dele ele fala de Aristarco, né? Então também justo, né? Saudações, estes são os únicos da circuncisão. Então, o que ele está dizendo? Que o Aristarco, o Marcos e o Jesus, chamado justo, eles são os únicos da circuncisão, ou seja, eles são judeus, assim como Paulo. Eles são os únicos que estão caminhando com Paulo ali, trabalhando, cooperando junto com ele no reino de Deus. E olha só, eles têm sido o meu consolo. Na revista atualizada fala que eles são o seu lenitivo. Deus sempre coloca algumas pessoas, né, específicas assim para servirem de consolo, de ânimo na nossa vida. Às vezes é temporariamente, às vezes é por um longo período, né? Às vezes é a vida inteira, né? A gente tem aquela pessoa que está sempre nos animando, nos trazendo alívio, né? E é bênção de Deus. Às vezes são pessoas que nem são da nossa própria, do nosso próprio convívio eclesiástico, ou da nossa família. Deus tem sempre aqueles que Ele usa, né, para nos consolar. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis.
Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Olha só, a igreja devia dizer para Arquipo, para ele fazer o trabalho dele, né? Atente para o ministério que recebeu do Senhor e cumpre bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Ele deve ter escrito a palavra Paulo, o nome dele, uma espécie de uma assinatura. O restante da carta provavelmente foi escrito por um amanuense, né? Alguém que foi redigindo a carta enquanto Paulo ia ditando. E ele diz por último: lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.